Graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui transmitindo a palavra do Senhor. Eu costumo dizer que é muito bom servir o Senhor, mas melhor ainda é falar desse Deus que nós servimos, amém? E o tema que eu vou falar nesta noite é sobre fé, esperança e amor. É interessante que falar de fé, né? Como foi falado, para a gente não estar, vamos viver aqui a igreja agora, o pastor queria que a gente tocasse, mas é impossível, muitas das vezes, a gente fazer alguma coisa e não está lembrando, né? Desse momento, que está recente, faz parte, né? Então, a gente ainda está vivendo esse luto, com certeza. E, vindo para cá, eu conversando com o meu esposo e a gente falando, né? Que bom que a gente tem visto pessoas que são cristãos, que professou a fé e morreu professando essa fé. Falando de fé. Eu sorrindo, alegre. A minha prima está numa situação que alegre, eu não murmurava, eu não estava triste. Mas foi dobrando. E ela falou foi dobrando. Eu nunca vi que ela murmurar. Sabia da situação dele, em que ela duas vezes comentava que não estava bem, não estava bem. Alguém você falar alguma coisa. Então isso é lindo, né? Nós como cristãos. Eu vivo a vida com Cristo. Eu estou em Hebreus 11, 1, 2. Ora, a fé é o fundamento das coisas e a prova das coisas que não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amados, aqui está falando de uma fé racional. Aqui está falando de uma que nós temos que crer para ver. Então é algo que esperamos. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A partir do momento que eu falo que eu creio em Jesus, que eu creio em um Deus, eu tenho que esperar nesse Deus. E aqui também fala da nossa fé racional. Não pela razão ou pela emoção,
Mas a nossa fé tem que ser uma fé racional, ligada somente ao nosso Deus. Porque muitas das vezes nós professamos que temos fé, falamos que cremos em Jesus, falamos para as pessoas que nós temos um Deus que zela por nós, um Deus que nós acreditamos, que nós cremos. E muitas das vezes, quando vem as lutas, as dificuldades, somos os primeiros a entrar em desespero. Tive a experiência também nessa época do Covid. Quando as pessoas começaram a entrar em desespero, vinha falar para a gente, para mim. E se às vezes eu falava algo, se eu falasse algo, às vezes a pessoa te falava que você era ignorante. Não sou ignorante. Quando veio a vacina, eu vacinei. Tomei meus cuidados, tomei. Mas eu sei que tem um Deus que zela por nós. Eu sei que a palavra do Senhor fala assim, eu vou morrer, só se Ele permitir. Então por que eu entrar em desespero? Não estou falando de frieza espiritual. Porque muitas das vezes as pessoas também levam a questão de uma frieza. Ah, eu tenho fé. E levam o lado de uma frieza. Nós temos que ter, sim, empatia para com o próximo. Quando alguém vir falar, a gente saber consolar. Não agirmos com frieza. Mas nós também temos que ter essa fé racional. Nós temos que crer que tem um Deus que zela por nós. Nós temos que saber que Deus é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que nós esperamos nele. Nós cremos somente nele. Então, a partir do momento que eu falo que eu tenho fé, eu tenho que estar alicerçada, eu tenho que estar firmada nessa fé. Porque como eu falei que deu um pequeno testemunho, as tribulações vão vir, as lutas vão vir. É fácil? Não é. Como eu falar para uma pessoa que está passando por situação igual a família do pastor Edobrando está passando? Eu não tenho o que falar, eu não passei por essa situação. Eu imagino. Eu não posso falar, eu sei. Porque eu não sei. Eu não perdi alguém da minha família. Mas eu imagino que é algo muito difícil. Mas ao mesmo tempo, nós como cristãos, temos que aceitar o propósito de Deus em nossas vidas. Os desígnios de Deus em nossas vidas. A fé está convencida de que Deus promete, certamente cumprirá. Se Deus prometeu, certamente Ele vai cumprir nas nossas vidas. Vai cumprir na minha vida, vai cumprir na sua vida. Porque Deus prometeu. E nós temos que estar fortalecidos nisso. Porque se nós não fortalecemos nisso, nós vamos nos perder na nossa caminhada cristã. O que se espera é alicerçado, garantido, pelo objetivo da fé, a saber que temos um Deus fiel. Deus é fiel. A gente ouve muito essas coisas, né? Deus é fiel. Deus é fiel a quê? A quem a Deus é fiel? A quem a Deus é fiel? Deus é fiel aos filhos dele e à palavra dele. A partir do momento que nós falamos que Deus é fiel, mas nós não servimos esse Deus, e nós não somos fiel à palavra dele, Deus não vai ser fiel em minha vida. Porque eu não sirvo esse Deus. Então, a partir desse momento, tudo que nós fazemos e que acontece na minha vida, é a vontade dele para a minha vida. Portanto, a fé é olhar para Deus e confiar nele para tudo enquanto esperamos. E olhar para o futuro e confiar em Deus para ele. Como eu falei aqui, nós temos que olhar para Deus e confiar nele. Porque tudo é dele para ele. Todos nós já ouvimos falar, tenho que ver para crer. Com Deus não é assim. Com Deus, meu esposo que tem esse jargão. Eu sei Deus. Com Deus eu não tenho que ver, eu tenho que sentir Deus. Eu tenho que saber que existe um Deus. Eu tenho a opção de crer e não crer. Mas eu escolhi crer. Que existe um Deus que zela por mim e que zela por vocês. Então eu sei Deus em minha vida. Eu sei que Deus existe.
E se algo acontecer na minha vida, com certeza vai ser difícil? Vai. Mas eu sei que foi a vontade de Deus para a minha vida. Porque eu falo com Deus, Senhor, se não vir do Senhor, para mim não serve. Se não for do Senhor, para mim não serve. No entanto, para os santos do Antigo Testamento, que recebeu a promessa de coisas que não viram, a fé pode ser definida como acreditar, mesmo quando não se vê completamente. Nós temos um grande exemplo de fé na Bíblia. Não tem como falar de fé e não citar esse grande exemplo da Bíblia, que foi Abraão, o pai da fé. Se queremos ter uma caminhada de fé e queremos o manifestar de Deus em nossas vidas, temos que somente crer. A visão da fé. Toda visão, todo sonho começa com a visão. Toda visão começa com a fé. Nós vemos por vista, não conseguimos ver o que Deus vê. Amados, nós vemos por vista. Nós olhamos o natural. Eu olho a situação natural. Glória a Deus, nós como cristãos, temos essa intimidade às vezes de ver o espiritual. Muitas das vezes Deus nos dá esse discernimento. Mas nós, como seres humanos que somos, muitas das vezes olhamos só o natural. Nós não vimos o espiritual. E quando muitas das vezes nós estamos olhando o natural, Deus está vendo o espiritual. Porque Ele é Deus. Nós vimos por vista. Deus vê pela fé. E isso aconteceu com Abraão. Ele chamou Abraão, né? E fala assim, lá em Gênesis. Então o levou e disse, olha agora para os céus, e conta agora para os céus, e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Assim será a tua semente, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Deus chamou Abraão e mostrou para Abraão a visão da fé. Deus colocou ali no coração de Abraão um sonho. E qual foi a parte de Abraão? Abraão creu. E isso acontece com a gente. Muitas das vezes Deus tem um sonho para nós. E nós queremos outro. Deus tem uma visão para mim e para você. E muitas das vezes nós queremos outras coisas. Eu comentando com o pastor Edgar, o dia que leu a ata aqui na igreja. Pastor, quando eu fui para a igreja, eu não queria nem ser pastora. As pessoas falavam assim para mim. Eu não queria, só que ao mesmo tempo eu sou muito profunda no que faço. E tudo que eu fazia com afinco. Eu fazia com dedicação. A minha casa sempre teve célula. Quando eu percebi, eu já estava com 8 células, supervisionando 8 células. Meu esposo, na época, não estava comigo, porque ele pregava no presídio. E quando eu me vi, eu estava com 8 células. Ia na igreja de Cristo, a igreja do pastor Roberto, onde que ele preside. Quando a pessoa completava a quantia de célula, virava supervisora. E aí eu me tornei supervisora. E as pessoas falavam assim, pastora? E eu ficava caladinha. Eu não queria ser pastora. E eu ficava caladinha. Não falava amém. Como as pessoas às vezes costumam falar amém. E eu não falava. E aí então um dia eu tendo um culto lá na igreja. E eu percebo que muitas das vezes as pessoas querem estar aqui. Às vezes por título, por poder, por essas coisas que tem isso no nosso meio. Por ego, por vaidade. Não porque Deus levanta. Não porque Deus te levantou. Não porque Deus quer isso na sua vida. Mas é a pessoa que quer. Eu vou fazer porque o outro está fazendo. Eu já ouvi isso. Eu vou ter que abrir uma célula porque fulano abriu. E naquele dia, eu falei para o Senhor, Senhor, se isso na minha vida, se isso entrar no meu coração, for por vaidade,
Porque o Senhor sabe que eu não quero. Mas se isso algum dia entrar por vaidade no meu coração, que seja tirado tudo que eu conquistei através do Senhor na minha vida. Que não somos nós que conquistamos, sim o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que faz a obra em nossa vida. O próprio Deus faz a obra em nossas vidas. Deus faz a obra na minha vida através dele, não sou eu que faço. E naquele mesmo ano, nós fomos tirados lá de trás da fila e fomos ordenados a pastores ali naquele lugar. Porque eu creio que foi Deus que levantou. Lógico que nós tínhamos um testemunho bom lá, mas Deus que nos levantou. Porque eu me entreguei naquele momento. Senhor, se for pela minha vaidade, se for por mim, eu não quero isso. Mas o que eu quero fazer, Senhor, é para glorificar o nome do Senhor. Não pela minha glória, mas o que eu quero fazer, Senhor, é para fazer diferença na vida das pessoas. Porque igual eu falei aqui no começo, muitas vezes nós falamos que temos fé, professamos esse Deus, mas nós não fazemos diferença. Eu não quero ser esse tipo de cristão que não faz diferença aqui nessa terra. E através desta passagem de Gênesis, entendemos que Deus ensinou a Abraão a maneira correta de enxergar as promessas de Deus. Que devemos olhar para os cristãos. Não devemos olhar para as circunstâncias ou dificuldades naturais. Abraão não olhou para as circunstâncias. Abraão creu somente. E não ficou apegado ali naquelas circunstâncias. Porque muitas das vezes nós ficamos apegados às circunstâncias. Porque muitas das vezes nós ficamos apegados às dificuldades da vida. E deixa essa dificuldade, as circunstâncias da vida, nos paralisar. Nós não fomos feitos para ficar parados. Nós não fomos levantados como cristãos para ficar inersos, para ficar parados. Se eu ficar sem fazer nada, eu morro. Sinto falta. Porque eu já acostumei. Eu gosto de estar na presença de Deus, de estar fazendo algo para a obra do Senhor Jesus. Porque nós não fomos feitos para ficar parados. E Abraão recebeu aquela promessa ali para a vida dele. Quantos de nós vamos ter a fé que Abraão teve? Abraão somente ouvia Deus. Pega seu filho Isaque, vai lá e sacrifica. Abraão foi e ouviu. Meu Deus, que fé é essa? É uma fé imaginável, que a gente não consegue imaginar. Mas a palavra do Senhor Jesus fala assim, que nós podemos ter a fé. Que a nossa fé não precisa ser grande, bastamos que temos fé. Que seja de tamanho de um grão de mostarda. Mas que nós possamos ter essa fé em nossos corações. E essa fé em nossos corações, ela tem que ser exercitada. Ela tem que ser trabalhada. Porque muitas das vezes eu falar que tenho fé, e não praticar, e não exercitar essa fé na minha vida, quando vier as lutas, as tribulações, as dificuldades, as circunstâncias, eu vou parar. Eu vou deixar uma doença me paralisar. Como eu vi nessa fase, dessa pandemia, muita gente paralisada. As pessoas precisando sair para falar de Jesus, não, elas recuaram. Arrumaram a desculpa que não podia ter convívio social nenhum. É interessante que essa doença, ela paralisou todas as áreas. Ela paralisou o mundo espiritual, paralisou o financeiro, paralisou o relacionamento entre família. Vi muitas famílias brigando, porque a irmã não podia visitar os pais. Ela veio para atingir o mundo espiritual. Igual eu falei aqui, lógico que eu respeitei todas as regras. Mas eu vi muita gente permitindo-se paralisar por apenas uma enfermidade. Ou muitas das vezes também pessoas que arrumaram desculpa para não estar fazendo nada. Para deitar no sofá e não fazer nada. Então que nós possamos ter nossa fé trabalhada cada dia mais e mais. Porque é necessário essa fé em nossas vidas. Porque pode ter certeza, amados, que as lutas vão vir em nossas vidas.
Nós estamos sujeitos a isso, nós somos seres humanos. Porque tem gente que pensa que está imune. Nós não estamos imunes. Glória a Deus, se está tudo bem. Mas nós temos que saber que algo às vezes pode acontecer conosco. As lutas vão vir. Eu estou preparada para perder um filho? Não. Nunca vou estar. Eu estou preparada para perder meu esposo? Não, nunca vou estar. Estou preparada para perder meus pais? Também não estou. Meus irmãos? Também não estou. Mas pode acontecer em nossas vidas. Aí nós temos que estar com essa fé e aliançada com o Senhor Jesus. Porque é necessário. Temos que entender que a fé não é cega. Foi o que eu acabei de falar. A fé não é cega. A fé é viva. A fé tem que ser viva em nossos corações. A fé possui sua própria visão. Muitas das vezes eu tenho a minha visão, mas a fé tem outra. Deus quer outra coisa para a minha vida. E nós às vezes estamos batendo ali em algo que eu quero. Não que Deus quer para a minha vida. A fé não vê circunstância, ela não vê o cumprimento das promessas. A fé vê o que nós não vimos. Eu li o contrário. O que nós não vimos, a fé vê o cumprimento das circunstâncias. O medo nos apavora. Eu falo muito isso. Porque não estou aqui anulando, às vezes, coisas que podem acontecer. Patológico, ou emocional, ou às vezes uma coisa que a pessoa está passando. Mas eu vejo também, muitas das vezes, o medo paralisar as pessoas. Cada caso é um caso, respeito. Mas eu tenho visto muito isso, ultimamente. Muito, muito. As pessoas com muito medo. Muita ansiedade. Muito. Pessoas que não conseguem, às vezes, ficar sozinhas em casa. A fé nos fortalece. Igual eu falei, cada caso é um caso. Mas, por que eu entrar em desespero? Me apavorar? Se eu tenho um Deus que zela por mim? A fé nos fortalece. Amados, às vezes quando eu estou triste, desanimada, não é segredo para ninguém que quando eu vim para cá, lógico que eu demorei a acostumar. No começo eu fiquei triste. Pastor Delbrando vivia preocupado comigo. Mas eu falei com Deus, Senhor, eu quero estar onde o Senhor queira que eu esteja. Que o Senhor Jesus me ensina. Ele eu colocava um hino e me alegrava. Porque é isso que tem que acontecer com a gente. Temos que alegrar. Temos que saber passar por situações. Temos que ser maduros para enfrentar certas situações que vão vir em nossas vidas. E muitas das vezes, quando eu me encontro triste, eu coloco um hino, oro, leio a palavra. Isso nos fortalece muito. Né? A gente vai ter o nosso momento de tristeza, de alegria. Lá em Romanos 4:17 fala assim. Ainda estou aqui na parte da fé, depois vou para a esperança. Romanos 4:17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aqueles no qual creu, a saber, Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Deus chama a existência. As coisas que nós não conseguimos ver às vezes, Deus chama a existência. E nós também como cristãos, temos que chamar a existência em nossas vidas, as coisas que nós queremos. Principalmente na área espiritual.
Porque por mais que nós procuramos, buscamos, pelo menos eu sou assim, buscamos a Deus, oramos, lemos a palavra do Senhor, eu acho que não é o suficiente. Temos que buscar a presença de Deus para a nossa vida. A existência desse Deus, como eu falei, um Deus invisível, mas real. Um Deus que não vimos, mas sentimos. Isso faz parte da fé. Igual eu falar com a minha irmã essa semana, para o mundo, somos loucos de crermos, mas nossa fé não é cega, a nossa fé é real. A nossa fé é que nos fortalece. E nós temos que chamar existências as coisas que não faz parte desse mundo em nossas vidas. Amém? Essa é a primeira parte que eu falei sobre a fé. Agora eu vou para o segundo ponto, que fala sobre a esperança. A esperança, ela anda junto com a fé. O que é esperança? Vem do verbo esperar. Esperei no Senhor. Lindo, né? Esperei no Senhor. Em quem devemos esperar? Somente no Senhor. Esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. Como eu falei no meu testemunho, essas 3 pessoas que eu citei, você via esperança nos olhos delas. Minha tia, não sei se as pessoas têm conhecimento da doença, ela ficou paralisada na cama 7 anos. E minha tia tinha esperança de voltar a andar. Lindo. Ela tinha esperança. Enquanto nós tivermos um fôlego de vida, temos que ter esperança. Porque isso faz parte do quê? Da nossa fé. Se eu não tiver esperança, eu não estou crendo que Deus pode curar. Que Deus pode me levantar. Porque Ele pode. Mas também Ele é Deus. Ele pode me curar e pode não me curar. Mas eu tenho que crer que Deus é Deus. E posso ter essa esperança no meu coração. Esperança significa confiança, expectativa ou perspectiva. Eu tenho a expectativa que algo vai acontecer na minha casa, que algo vai acontecer na minha família, algo vai acontecer na minha vida espiritual, algo vai acontecer no meu trabalho, algo vai acontecer na minha casa, algo vai acontecer na minha família. E porque Deus vai fazer. Eu tenho esperança nesse Deus, eu esperei no Senhor. E o Senhor Jesus pode. Nós sabemos que Ele pode. Na Bíblia, a palavra esperança traduz vários termos hebraicos e grego, que transmitem exatamente esse sentido de confiança. O que é a esperança do cristão? O que é a nossa esperança? Qual que é a sua esperança hoje, meu amado? Qual que é a minha esperança hoje? Não é da volta de Cristo? Não é da volta do nosso Senhor Jesus? Porque nós, como cristãos, estamos aqui esperando pela volta. Senão a gente não estaria. Se eu estou aqui crendo, esperando, é porque eu creio que Deus um dia vai voltar e vai nos levar para junto dEle. E é interessante que nós sabemos, quando a gente perde alguém que a gente ama, que nós sabemos que nós vamos encontrá-los lá no céu. Eu já me apeguei várias vezes. Eu vou encontrar meu irmão lá no céu. Eu já perdi um irmão também. Eu vou encontrar minha tia, vou encontrar o pastor. Vou encontrar minha prima que morreu aos 40 anos de idade, deixando um filho adolescente. Vou encontrar essas pessoas lá no céu. Vou encontrar meu tio. As pessoas que foram, eu vou encontrar lá no céu. A Bíblia diz que é muito feliz aquele que a esperança está no Senhor. Feliz é o homem cuja esperança está no Senhor. Porque muitas das vezes, amados, a esperança das pessoas não estão em Deus.
Eles esperam em qualquer coisa, menos em Deus. Não sei se os irmãos sabem, eu tenho um comércio, eu tenho um restaurante. A minha esperança nunca teve em cliente. Porque cliente não é fiel. Cliente pode gostar da sua mercadoria, mas se alguém te oferecer para ele R$1 mais barato, ele vai. A minha esperança está em Deus. Porque quando eu perco alguns clientes, vem logo mais. Semana passada eu perdi uma empresa, na segunda-feira outra empresa entrou. Porque Deus enviou. Amados, se eu tivesse todos os clientes que quando eu comecei aquele restaurante ali, eu não daria conta de atender. Porque já trocou várias vezes. Eu posso contar nos dedos os clientes que eu tenho lá desde quando eu comecei. Perdi muitos clientes, às vezes com essa pandemia aí. Meu irmão pegou uma obra no estado. Comecei a entregar mais de 50 marmitas para ele. Deus enviou. É Deus que envia. É Deus que cuida. É Deus que guarda. Todos somos nós de acharmos, confiarmos que alguém vai fazer algo por nós. É só Deus. Já tive várias experiências de, às vezes, ficar lutando com as pessoas. Às vezes, situação de cliente querendo cobrar. Ia para a presença do Senhor, ajoelhava e orava. Senhor, faça com que aquela pessoa me pague. A pessoa na mesma semana me pagava. Mas nós somos ignorantes. Não entendemos isso. Não entendemos que às vezes 20 minutos de oração resolve um problema de anos. Mas nós temos muito falar. Queremos falar. Queremos brigar. E não vamos para a presença de quem resolve, que é o nosso Senhor Jesus. A nossa esperança, a nossa expectativa tem que estar em Deus. Não devemos gerar expectativa. Não gera expectativa com seus filhos. Não gera expectativa com seu esposo. Porque essas pessoas, às vezes, nós sabemos que são seres humanos. Às vezes, um dia pode sair e nunca mais vir te visitar. Tenho vários casos na família. Filhos que foram para fora do Brasil, que têm 15 anos, que não faz uma ligação para a mãe. Maridos que saem de casa. Esposas que saem de casa. Nada a ver no sentido de valorizar a família, que eu estou falando aqui. Estou falando da expectativa. Porque a nossa expectativa tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar em Deus. Porque é Ele que cuida, é Ele que zela. Então, a partir do momento que nós passamos a nossa situação para Ele, Ele vai cuidar. Não é à toa que Ele é nosso advogado. Não é verdade? Nós temos um ótimo advogado. E muitas das vezes insistimos. Ficar insistindo, às vezes, com os homens. Com os homens. Lá em Salmo 146, 5 fala assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. No começo eu falei dos testemunhos dos homens antigos. São esses homens. Jacó, Abraão, Isaac. Nós sabemos das grandes histórias dos homens de Deus. O apóstolo Paulo, nós sabemos. Né? E a confiança desses homens estava em Deus. Eles deram testemunho. Eles transmitiram a fé que eles professavam em Jesus. O profeta Jeremias concorda com o salmista e diz que a pessoa que é sua confiança no Senhor, que tem sua confiança no Senhor, é como uma âncora, uma árvore junto às águas. Vocês sabem como é uma árvore junto às águas? Frondosa, verde. E a Bíblia fala que nós somos essa árvore, quando nós confiamos em Deus. Que a nossa esperança está em Deus. Que nós entregamos nossa vida para Deus. Nós somos essa árvore. Nas minhas orações,
a minha casa é entregue somente para Deus. Tudo para Deus. Não abro mão disso. É só Deus. Nunca contei isso aqui. Eu já estou gostando de dar testemunho, né? Um dia, a minha menina dormindo, e acima da cama dela assim, a gente sem pensar colocou, tipo, acho que fala nicho, que é de madeira, só que grande, grosso. Foi falta da gente pensar mesmo, que não é certo colocar uma coisa pesada em cima da cama, na cabeceira ainda, né? E aí a gente pintou lá a casa, e o rapaz parafusou aquilo lá muito mal parafusado. A minha filha, como ela mesma fala, mãe, eu sou preguiçosa. Eu passo sede, eu passo frio, mas eu não levanto da minha cama. E nesse dia, a gente comeu uma pizza à noite, e ela levantou para tomar água. A hora que ela chegou na cozinha, ela ouviu o barulho. Pá! O lixo caiu em cima da cama, onde ela estava. E meu menino também, o Carlos Anel, gosta de dormir muito com ela. E esse dia não quis dormir com ela. Ele não dormiu com ela. Em cima, onde ela estava, da cabeça. Amados, quer milagre maior? Deveria pesar uns 60, 50 quilos aquele negócio. E no outro dia ela mostrou para mim, o negócio lá caído. Lógico que eu joguei fora, né? Eu não quis colocar novamente. Deus já me mostrou uma vez, vou ignorar. Ela levantou para tomar água. Na mão que ela levantou para tomar água, o negócio despencou. É Deus cuidando. Nossa, mas como eu fico feliz. A gente fica... Aí isso nos fortalece. A nossa fé. Porque é Deus cuidando o tempo todo da nossa casa. É Deus o tempo todo cuidando. Essas pessoas não ficaram ansiosas diante da circunstância, os antigos da fé, da vida. Lá em Jeremias 17:8 fala isso. O conceito de esperança permeia todo o Novo Testamento. Nele aprendemos que a esperança do cristão é Cristo. A minha esperança tem que estar em Cristo. Nele aprendemos que a esperança do cristão é Cristo. Essa esperança reside em nosso Deus. E assim ele é chamado o Deus da esperança. Glória a Deus. Quantos creem nisso? Que Jesus é o Deus da esperança. Que Jesus é o Deus da nossa vida, da nossa esperança. Nós temos que crer. Nós temos que crer que um dia Ele vai voltar e vai nos resgatar. Porque Ele é o Deus da nossa esperança. É o Deus que nós temos crido. E por isso nós cremos que Ele é o Deus da nossa esperança. Lá em Romanos 15:3 fala: ora, o Deus da esperança vos enche de toda o gozo e paz, em crença, em fé, para abundez em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Quão bom e agradável ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quão bom e agradável é ter experiência com esse Deus. Tão lindo. Eu saber que eu tenho o Espírito Santo comigo. Que eu posso contar com Ele. Que Ele é meu amigo. Que Ele é meu ajudador. Deus elegeu para si um povo ainda na eternidade. Quantos creem nisso? Que nós somos eleitos ainda na eternidade. Deus nos escolheu ainda na eternidade. Você foi escolhido ainda na eternidade. Eu fui escolhida ainda na eternidade. É esse Deus que nós servimos. Por que vou me apavorar? Um Deus que me conhecia lá na eternidade. Eu vou me apavorar? Se eu tenho esse Deus que zela por mim? Jesus, não posso. Faz parte também, às vezes, nos pegarmos em apavorar, mas não o tempo todo. Que nós possamos aprender com os antigos e com as pessoas que andaram com a gente e que deram esse testemunho. Não se apavorou. Não entrou em desespero, esperou no Senhor.
Por isso a esperança está diretamente ligada à fé. A fé e a esperança. Eu tenho fé, eu espero. A esperança do cristão é a âncora da nossa alma, firme e segura, por causa da obra redentora de Cristo, nosso sumo sacerdote. Hebreus 6,19, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. O véu foi rasgado. Temos livre acesso a Deus, ao Espírito Santo. E Jesus é essa âncora em nossa vida. E Jesus é essa fortaleza nas nossas vidas. Nós temos que crer que Ele é essa fortaleza. Certamente faz parte da vida cristã os sofrimentos, as aflições, como eu já falei. Mas quando a aflição alcança o cristão, ela produz a paciência. E a paciência é a esperança. E por causa dessa esperança, os redimidos vivem. É por causa dessa esperança que ainda vivemos. Vivemos como peregrino neste mundo, a caminho do lar celestial. Nós somos apegados, lógico. Nós estamos apegados à terra. Nós não queremos separar. A gente não quer nem mudar de igreja. Imagina separar. E a palavra do Senhor fala assim que nós somos peregrinos nessa terra. Como os peregrinos que somos. Enquanto eu viver e professar Jesus como meu Salvador, eu tenho que fazer essa diferença. Mas aqui não é a nossa casa. É bom estar aqui. Mas a palavra do Senhor fala assim, que lá na glória, os olhos nunca viram, os ouvidos nunca sentiram, os ouvidos nunca ouviram, os olhos nunca viram o que Deus tem preparado para mim e para você. É bom aqui, mas Deus promete que lá é melhor. Estamos apegados aqui? Estamos. Acostumamos com a separação? Não. Podemos até conformar, mas nós nunca vamos acostumar e ter uma separação. A separação não foi feita para nós. Por isso que Deus já preparou a casa lá no céu para nós. Porque lá nós vamos encontrar. Porque aqui nós somos apenas peregrinos, vivendo um mundo que não é nosso. Esse mundo não é nosso. A palavra do Senhor fala que o mundo jaz do maligno. Então, eu e você estamos aqui como os peregrinos, que filhos que somos do Senhor Jesus, aqui nessa terra, para fazer diferença, para ser sal, para ser luz. Somos sacerdotes eleitos pelo Senhor Jesus, escolhido por Ele. Mas quando o cristão nunca deve ter dúvida de sua esperança. Antes ele deve estar preparado para responder a qualquer um que lhe pedir a razão, a esperança que há nele. Que razão? Uma fé racional. Que nós possamos agir com razão. Eu sempre orientei minha filha, que é mais adulta, né? Quando ela estava conhecendo alguns rapazes para namorar, eu falava, minha filha, age com a razão, não com a paixão. Paixão vai passar. Age com a razão. Você olha a pessoa e age com a razão. E graças a Deus ela me ouviu. Tanto é que ela ficou muito tempo. Ela falava para a mãe, mamãe, tudo desandado. Está conhecendo alguém? Não, mãe, tudo desandado. E quando ela conheceu um rapaz, que ela viu firmeza nele. Ela falou, nem queria namorar ainda, mãe, que eu falei que ia namorar só com 21 anos.
Mas eu vou namorar com esse rapaz porque eu vi nele um rapaz bom, um homem para casamento. Certinha, minha filha. Agiu com razão, não com emoção. Essa esperança faz o cristão viver sua vida sem desespero. Sem desespero. Essa esperança em Cristo nos faz viver sem desespero. Porque ela é que nos mantém firme. Ela é que nos mantém de pé. E lá em 2 Timóteo fala assim, 4, 7 e 8. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vinda. Eu fiz essa homenagem para o nosso pastor Dobrando lá no Instagram, com esse versículo, porque eu reconheço que ele viveu esse versículo. E nós, como cristãos, tem que ser assim. Combati o bom combate, guardei a fé, terminei a carreira e guardei a fé. Porque quando nós morrermos, o que vai falar de mim e de você? Porque, amados, sabe o que nós deixamos nessa terra? Somente o legado. Nem herança deixamos, que herança, muitas das vezes as pessoas acabam com ela em um mês. Mas o legado de um homem, de uma mulher, fica para sempre. Fica para sempre. Vamos conformar? Vamos. Mas nós não vamos esquecer as pessoas que fez diferença em nossas vidas. Na nossa igreja tem um pastor também que é falado até hoje, pastor Isaías. Porque ele fez diferença ali naquele lugar. Com o jeitinho dele, lento, mas fez diferença. Até hoje aquele homem é lembrado. Porque ele viveu esse versículo. Também não vi que ele murmurava. Eu esqueci de citar ele aqui no meu testemunho. Nunca vi. Fui visitar ele. Ele também com câncer, deu câncer na época. Pastor, eu vou fazer aquele frango caipira, que o senhor falou que está com vontade de comer. Minha filha, eu vou fazer a cirurgia, depois você tem que ir para casa e vai fazer. Rindo. Não teve jeito de a gente falar nada de consolo para aquele pastor, porque ele o tempo todo nem tocou no assunto, conversando animado, rindo. Aquele homem não se esmoleceu, não se entregou, não ficou triste. Combateu o bom combate. Terminou a carreira e guardou a fé. Ele viveu isso também. E por último aqui eu vou falar do amor. Que está lá em 1 Coríntios. Primeiro Coríntios 3, do 1 até o 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amém?
O amor, o último encontro de casais aqui, o pessoal falou do amor. Amei aquela pregação deles. Que palavra. Como foi falado, o amor, agora falou, às vezes as pessoas acham que o amor sim, eu amo isso, já virou uma coisa popular. Mas nós sabemos que o amor não é isso. Nós sabemos que o amor é uma decisão. O amor é igual ao perdão, é uma decisão. Nós sabemos que amor é atitudes. E nós sabemos que esse amor não vem de mim, esse amor vem de Deus. E quando falamos de amor, as pessoas interpretam mal. Porque acham que amor é algo de romance, de novela, Romeu e Julieta. Mas o amor é algo muito mais sério. O amor, que Jesus fala aqui, é um amor incondicional. E esse amor incondicional, nós não temos. Eu, nem vocês têm. Porque esse amor não é de mim, esse amor é de Deus. É como eu falei, é o próprio Deus que faz a obra dele. Eu não faço a obra dele, quem faz é o próprio Deus na minha vida. E nós sabemos que esse amor incondicional vem do nosso Senhor Jesus. É uma decisão minha. É uma decisão sua. Porque esse amor que Jesus prega aqui, o amor da Bíblia, é amar o próximo como a mim mesmo. E quando nós falamos às vezes de amar o próximo como a mim mesmo, as pessoas também interpretam mal. O que é amar o próximo como a mim mesmo? Amar o próximo como a mim mesmo é eu sair da minha casa e dar a minha casa para o próximo morar. Não. Amar o próximo como a mim mesmo é eu querer o bem para aquele próximo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou ter inveja daquele próximo? Eu vou desejar a mulher do próximo? Vou desejar o esposo do próximo? Porque se eu amo ele igual a mim mesmo, eu não vou querer que isso aconteça comigo. Vai ser a lei do retorno. Mas esse amor não vem de mim. Esse amor vem do Pai. Um amor incondicional é quando muitas das vezes não temos dinheiro às vezes para pôr a gasolina no carro e contamos às vezes moeda para colocar gasolina e visitar um irmão. Porque eu estou fazendo que eu sei que aquele irmão naquele dia precisa da minha visita. Não estou fazendo aquilo pela instituição, mas eu estou fazendo que aquele irmão precisa da minha presença lá. Esse era amar o próximo como a mim mesmo. O amar o próximo, o amar a pessoa, esse amor que Deus prega, eu não preciso, às vezes, estar misturado com pessoas que às vezes eu não gosto de estar junto. Mas eu posso amar aquela pessoa. Esse amor que vem de Deus, está passando um bandido lá na minha rua, leva um tiro. O que eu tenho a minha atitude de fazer? É chamar o SAMU. Esse é o amor que vem de Deus. Se eu falar assim, não, isso é um bandido, deixa eu morrer. Esse não é o amor que vem de Deus. Então nós temos que entender esse amor. E esse amor tem que estar dentro de nós. Como eu li aqui no 1 Coríntios 13, se eu não tiver amor, tudo é anulado. Porque é o amor que tem nos mover. É esse amor de Deus que tem nos mover. Se esse amor não nos mover, nós não vamos movimentar. Porque esse amor vem do Pai. Amém? Glória a Deus. Como Deus demonstrou o seu amor por nós, né? Dando o único filho dele, Jesus Cristo, morreu ali em nosso favor. Essa foi a maior atitude de amor.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único e gênero para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa foi a maior demonstração de Deus para as nossas vidas. Deus queria fazer isso? Não, mas foi um ato de amor. Lá em Romanos 5,8 fala assim: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou seu amor por nós, sendo ainda pecadores. O amor é o maior mandamento da Bíblia. Sendo assim, é fundamental saber se a nossa ideia sobre o amor está correta. Será se nós temos tido atitudes de amor? Porque a palavra do Senhor fala assim que quando eu tenho atitude de amor, eu tenho que fazer o bem sem olhar a quem. Será que às vezes começamos a fazer o bem e começamos a questionar? Não vou fazer isso não, porque fulano não faz nada. Por isso que Jesus falou que dá com a mão direita sem que a esquerda soubesse. Será que existe mais de um tipo de amor? Não, o único amor que eu conheço é o amor que vem de Deus. Aí depois tem as definições de amor, lógico, né? Mas esse amor que eu estou falando hoje é o amor da Bíblia. Lá em Hebreus 22, 36, 39 fala: o que não há no outro mandamento maior do que esse. Na verdade, cumprindo esses 2 mandamentos, você não precisa de preocupar com mais nada, que é amar o próximo a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Mas como funciona esse amor? Como eu já falei, né, amados? E que nós possamos pedir esse amor para as nossas vidas. Que nós possamos, eu me lembro quando converti, eu pedi para Deus: Senhor, eu quero esse amor que vem de Deus para a minha vida. Porque eu quero ser uma cristã que faça diferença. Para mim não fazer diferença, eu fico lá no mundão. Então nós já sabemos que esse amor não é de mim mesmo, mas sim do Senhor. Então como esse amor vai ser gerado em mim? A partir do momento que nós tomamos a decisão e pedimos para Deus gerar esse amor em nós, que é o amor que vem de Deus. E a partir desse momento que o Senhor Jesus gera esse amor em nós, nós começamos a ter amor para a obra do Senhor Jesus. Como ele fala para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. E tem muita gente precisando ser cuidada. E que nós possamos achar um tempinho para estar cuidando uns dos outros. Mesmo com tanta correria. Que nós possamos estar achando esse tempinho. Amém, amados? Amados, eu queria fazer algo diferente, que estou até com saudade. Todos reunimos aqui na frente, orarmos, né? Que a gente só fica assim, depois desse negócio de pandemia, o povo reúne mais assim. Pode ficar uma certa distância, mas eu queria que os irmãos viessem aqui à frente, para a gente estar orando nesta noite, agradecendo ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo, neste momento, nós te pedimos, Pai, o manifestar do Senhor neste lugar. Porque nós sabemos que a sua presença já é real neste lugar. Nós sabemos que o Senhor Jesus já está presente aqui. Mas neste momento, Senhor, te peço manifestar em cada coração. Senhor, que seja gerado em nós o que foi falado aqui. A fé, a esperança e o amor. Senhor Jesus nos ensina a estar cada vez mais dependente de Ti. Nos fortaleça, Senhor, pelas dificuldades que vão vir, pelas circunstâncias que há de vir em nossas vidas. Senhor Jesus, nós sabemos, Pai, que nós estamos aqui só de passagem. Mas neste momento eu te peço o mover do Senhor em nossas vidas, o mover do Senhor
na nossa casa, na nossa família. Senhor, eu não conheço as pessoas que estão aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe cada situação, de cada situação. O Senhor sabe de cada circunstância, de cada dificuldade. E que neste momento, Pai, eu entrego a Ti. Senhor Jesus, conforte os nossos corações. Nos ensina, Senhor, a andar na Tua presença, a estar na Tua presença. E Te servir como Deus maravilhoso que Tu és. Senhor Jesus, me ensina, Pai, a cada vez Te amar mais. Eu quero esse amor de Deus para a minha vida. Esse amor de Deus para os meus irmãos. Senhor Jesus, envia pessoas para este lugar. Porque nós sabemos também, Pai, que nós não podemos fazer nada. Mas o Senhor Jesus é que envia. O Senhor tem um propósito em tudo em nossas vidas. E que esta igreja, Pai, possa fazer diferença. Que essa igreja possa ser conhecida pelos feitos dos irmãos. Que ela possa ser conhecida como a igreja do amor. Com a igreja que se importa. Oh, meu Senhor Jesus, como eu tenho visto pessoas que não se importam. Igreja que não faz diferença. Nós não queremos ser essa igreja. Pai, que família aqui, Pai, possa ser cada vez mais instruída nos caminhos do Senhor. Neste momento, Pai, nos entregamos a Ti. Pai amado, como eu sempre peço, que possamos diminuir, Senhor, e que o Senhor Jesus cresça em nossas vidas. Senhor Jesus, nos ensina, Pai, a depender de Ti. Obrigada, Senhor, por cada livramento. Obrigada por cada irmão. Obrigada por esse amor que vem de Ti. Obrigada, Senhor, pela provisão do alto. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa igreja, por cada irmão. Obrigada por essa equipe de louvor maravilhosa que o Senhor tem levantado neste lugar. Obrigada por cada irmão que está neste lugar. Abençoa, Pai, cada família que está aqui representada. Abençoa, Senhor. Levanta aqui, Pai, pregadores. Levanta aqui líderes. Pessoas que possam fazer diferença. Oh, Espírito Santo. Queremos estar alicerçados com o Senhor Jesus. Queremos andar contigo. Queremos estar dependente do Senhor. Queremos, Pai, ser totalmente dependente de Ti. Senhor Jesus, que seja feita a obra do Senhor aqui neste lugar, através das nossas vidas. Oh, Espírito Santo, vem ministrar em nossas vidas. Vem nos encher com a Tua presença. Senhor Jesus, nos fortaleça. Nos enche com a Tua presença, com fé, com amor e esperança. Não deixe que nós possamos, Pai, desanimar na caminhada. Que nós possamos cada vez mais, Pai, caminhar, ser fortalecido com o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Quão bom e agradável. Quão bom e agradável é a Tua presença.
Quão bom e agradável é estar na tua presença. Quem já experimentou essa presença, não quer outro lugar, Senhor. Quem experimentou o teu doce espírito, as coisas do mundo não servem mais. Quão bom e agradável estarmos aqui em comunhão, em unidade, professando esse Deus que vive. Professando esse Deus que vive em cada coração. Professando esse Deus que cada vez está mais vivo. Oh, Espírito Santo, vem nos encher. Vem nos encher com a tua presença. Oh, esse encheu balei. Oh, declame rechila. A tua casa necessita. A tua casa está a te esperar. Oh, fichile. Oh, se bele relacilar. Sei que um dia o Senhor voltará. Sei que um dia o Senhor voltará. E nós estamos aqui a te esperar. E nós estamos aqui a te esperar. Ramessirá. Restipirá. Istico rei halecilia roberei. Rotiki halestilaberei. Restitui a tua igreja. Restitui a tua igreja. Restitui a tua igreja. Porque eu voltarei. Restitui a tua igreja. Oh, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Restitui a tua igreja. Porque eu voltarei. Oh, vesípeli. Oh, vestilou, benerei. Oh, declamerei, shilou. Declara somente este Deus. Que a declaração do Senhor seja somente para este Deus. E que toda honra e toda glória seja dada somente a ti. Porque não há outro Deus neste lugar a não ser tua presença. O único Deus que nós reconhecemos neste lugar é o Deus vivo. É o Deus que morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. Toda honra e toda glória seja dada somente a ti. Em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para o nosso Deus que vive. Se há alguém nesta noite que deseja entregar sua vida para Jesus, servir esse Deus maravilhoso que conheci há 22 anos atrás, que nunca me arrependi. A única coisa que eu nunca me arrependi na minha vida, eu não tenho o costume de arrepender, mas nunca nem passou pela minha cabeça me arrepender de um dia servir esse Deus, de aceitar esse Jesus na minha vida. Se tem alguém nesta noite que queira caminhar com esse Deus e servir esse Deus maravilhoso, está convidado a estar aqui na frente, nós vamos orar. Se não tem, que Deus dá outra oportunidade. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus acompanhe cada irmão. Tenha uma semana abençoada. Que o Santo Espírito do Senhor seja com todos vocês. Amém? Glória a Deus.